Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boss Garage. Hoje estou com mais um vídeo aqui da minha pit bike e umas belas de umas engenhocas, porque o plano é converter esta pit bike de carburador para injeção. Nos últimos meses eu andei a instalar uma centralina aqui no meu Nissan 200SX, esta beldade aqui, e instalei-lhe uma centralina. Como gostei bastante do resultado, da aprendizagem e da maneira de mexer naquilo, eu comecei a pensar, por que não aplicar em outros veículos? E em outros veículos que não são a injeção, porque o carburador não é assim grande coisa, pelo menos eu não gosto muito. Eu já andei a inventar no carburador, tentei aprender a afinava para um certo dia, mas ao outro dia, se tivesse mais sol, se tivesse chuva, se tivesse mais frio, já não estava regulado para esse dia e não trabalha a 100%. E depois a moto engasga e por aí fora, então eu não curto muito carburador. E sinceramente eu acho que é muito mais interessante umas belas numas engenhocas, instalar aqui uma centralina e umas coisas em injeção. Eu acho que vai ficar top. Por isso, este é o primeiro vídeo aqui da série, onde eu vou-vos mostrar o que é necessário para fazer a conversão. Vamos falar um pouquinho sobre os itens necessários e o tipo de conversão que eu vou fazer. Porque dá para instalar a injeção eletrónica, mas ficar a controlar só a gasolina ou só o ponto do motor, e dá para controlar também os dois. Só que na pit bike eu acho que vai ser um pouco mais complicado do que no carro, porque na pit bike aqui a roda fónica é assim uma coisa um pouco paramanhosa, não é tão fácil como no carro. Então eu quero começar pelo mais fácil, que é controlar só a gasolina, porque as centralinas dão para controlar só a gasolina através de um distribuidor ou assim uma coisa. Então o plano é começar pela gasolina e mais tarde, se correr tudo bem, vamos dar um saltito. Mas vamos pensar primeiro aqui nos primeiros passos. Então a primeira peça que é necessária é uma centralina reprogramável, porque se vocês querem ter uma injeção eletrónica, precisam de uma centralina que dê para reprogramar. Eu no Nissan 200SX utilizei uma Speeduino 0.4, vocês se não acompanharam depois vão lá ver, mas é uma centralina 10 cm por 10 cm, que tem várias saídas, dá para controlar vários cilindros e é um pouco overkill aqui para a pit bike. Não há muita informação na internet, mas eu já vi qualquer coisa e algum pessoal, do que aparece, utiliza uma mais pequenina. Isto aqui é uma centralina que cabe na palma da mão e chama-se Speeduino NO2C. Eu só tenho que controlar um cilindro, esta aqui dá para controlar 2 sequencial e até 4. Tipo, por isso até esta aqui dá para controlar um carro, ok? Mas pronto, anyway, uma centralina pequenina, calma na palma da mão, não vai ocupar muito espaço aqui na pit bike, vou ter que colocá-la depois aqui em algum sítio e cá está ela. Eu estou no processo de remodelação da minha lojinha, onde eu estou a planear vender kits de montagem destas centralinas, tanto da que eu vou instalar na pit bike como a que eu instalei no 200SX. Por isso, se vocês tiverem interesse, depois vão aqui à lojinha que está na descrição, a bossgarage.eu, que eu também se calhar vou ter centralinas já soldadas, para quem não sabe soldar. Por isso, entrem aí e vão ver. Em relação aos outros itens, além da centralina, eu vou deixar os links na descrição também para vocês que quiserem fazer a conversão, poderem encomendar da China e comprarem as outras pecinhas. O item seguinte é o que vai substituir o carburador. Quem é novo aqui nas motas, isto aqui é o carburador, onde faz a mistura do ar, que entra pela admissão, e envia a gasolina. Envia a gasolina e entra para o motor. Esta parte aqui do carburador, eu vou substituir isto, porque eu já não vou precisar que isto faça
a mistura, porque eu depois vou ter um item que vai estar a injetar gasolina. Então, o que vai substituir o carburador é uma throttle body ou o corpo do acelerador. Vai ser tipo um corpinho, está aqui a imagem, onde vai encaixar ali e vai ter tipo uma borboleta para poder-se acelerar. É a única coisa que nós precisamos, é de um corpo onde tem uma borboleta que serve para acelerar a moto. Passando aos sensores, necessita-se do sensor TPS. O TPS é o sensor que sabe a posição da borboleta do acelerador. Ou seja, dentro do corpo do acelerador tem lá uma borboleta e vamos precisar de um sensor onde encaixa para medir a posição da borboleta. É tão simples como isso. É um sensor como o do carro que mede a posição da borboleta e não tem nada que se lhe diga. Outro sensor que eu pretendo utilizar é o sensor MAP. O sensor MAP é um sensor que vai na admissão. Depois do corpo do acelerador até à cabeça do motor, tem que ter aqui uma portazinha para o sensor medir a pressão da admissão. O sensor MAP vai aqui na centralina, ainda não está aqui instalado, mas se vocês viram o vídeo ali do 200SX, vocês sabem exatamente como é. Se não souberem, esperem pelo próximo vídeo que eu vou montar uma centralina destas, do zero, explicar exatamente como se monta e aí eu já monto completinha com o sensor MAP e vocês já veem. Outro sensor é o CLT, é o sensor do coolant, do líquido de refrigeração, mas a minha pit bike não tem líquido de refrigeração. O que ela tem é óleo dentro do motor, não tem aqui nenhum radiador de água. Então, se não tem radiador de água, eu não vou poder colocar o sensor do coolant no radiador de água. Mas já ouvi dizer que dá para medir a temperatura do óleo em vez da água, não é? Se não tenho água, eu meço a temperatura do óleo e sei a temperatura do motor. Encomendei uma pecinha onde é um bujão aqui para colocar debaixo do motor, onde se retira o óleo, coloca-se um bujão que tem um furo e uma rosca. Depois, no bujão, vai dar para apertar um sensor que mede a temperatura e aí iremos conseguir medir a temperatura do óleo. Uma cena bastante interessante. Não sabia que existia, andei à procura de várias coisas e acabei por encontrar isso também no AliExpress. Então é mais uma coisinha que vamos testar aqui. O sensor seguinte é o sensor IAT, o Intake Air Temperature. Isso é o sensor que mede a temperatura da admissão. Ou seja, estão a ver este sensor que eu instalei aqui na toagem do intercooler para medir a temperatura do ar? É exatamente igual a este sensor. Comprei igual porque eu já fiz as medições da resistência ali daquele sensor e é preciso essas medições para calibrar o sensor na centralina. Então, como eu já tinha tido o trabalho e acho que aquele ali está a funcionar fixe, eu compro um igual e instalo aqui na pit bike. Um sensor de ar não é necessário colocar depois do corpo de borboleta. Como isto não é uma pit bike turbo, eu posso colocar antes do corpo da borboleta, ou seja, entre o filtro e o corpo da borboleta, eu vou ter que adaptar para colocar ali o sensor da temperatura de ar. O sensor seguinte é o sensor de O2, sensor de oxigênio, a sonda lambda, como quiserem chamar. A sonda lambda é um sensor onde vai no escape, não é? E mede o oxigênio restante que resta da combustão. Medindo o oxigênio, dá para nós sabermos se a mistura de ar-gasolina está pobre ou rica e afinamos o combustível da moto. É tão simples como isso. Basicamente está aqui o sensor, onde se aplica aqui no escape e depois ligamos na centralina e fazemos as medições. O sensor seguinte é crítico porque sem ele não dá para colocarmos uma injeção eletrónica.
é preciso sempre uma roda fónica para colocar lá uma centralina. A menos que eu esteja errado, não é? Eu não tenho assim tanta experiência como isso nisto. Mas, pelo que eu andei a ler, acredito que seja isso. Então, esta roda fónica aqui da moto anda aqui dentro, aqui uma pecinha. Se vocês assistiram ao meu vídeo onde eu afinei as válvulas, vocês viram essa pecinha ali dentro. E essa pecinha tem uma cena circular onde tem um dentezinho nessa peça. E esse dente anda à volta e sempre que chega ao topo passa neste sensor e este sensor dá informação ao CDI e o CDI diz à bobina para fazer lá a faísca na vela. Apesar de eu ainda não querer controlar o avanço de ignição aqui da moto, eu preciso saber a rotação do motor ou algo assim para a centralina funcionar. Então, para agora, eu acho que vai funcionar, ok? Assim de origem, porque tendo um dente ali na roda, vai funcionar como um distribuidor. E sempre que passa ali, vai mandar um sinal para o CDI. Desse sinal vai-se conseguir ir buscar para a centralina e vai-se configurar lá como distribuidor ou algo assim. Agora, tenho essa ideia, mas se for um pouquinho diferente, vocês também vão ter que acompanhar os vídeos para ter a certeza de como é feito exatamente a conversão. Agora estamos a falar num modo geral de que componentes eu vou usar, o que é que eles fazem e mais ou menos como é que eu estou a aplicá-los, não é? Sensores eu acho que já estamos concluídos. Agora os atuadores. Atuadores eu acho que temos poucos. Primeiro é o injetor para injetar gasolina, porque nós vamos tirar o carburador, que é o tal que injeta a gasolina ali, e vamos colocar um injetor. O injetor irá aqui, depois do corpo de borboleta, tem esta falange, e esta falange não vai dar para aplicar o outro corpo de acelerador, ok? Eu não sei como é que eu vou fazer porque não encontrei nenhuma falange com injetor que dê para aquele carburador. Nem achei nenhum assim compatível, ok? Então, isto vai ter que ser inventado. Não sei exatamente como vou fazer. Não sei se vou conseguir imprimir em 3D num material de alta temperatura. Porque isto não vai ser fácil. Mas vou ter que engenhar de alguma maneira. Então, vocês já estão a ver a ideia. Vou ter que fazer uma falange em 3D e colocar um sítio para colocar o injetor aqui na falange. E já agora também a tal portinha para o sensor MAP nessa tal falange. O injetor que eu vou usar é este que está aqui a aparecer aqui. Eu estava a planear primeiro usar um injetor de uma Honda 125, que já é injetada, mas o conector que engata no injetor eu não o encontrei em nenhum lado. E como eu encontrei outro injetor que é de uma Piaggio, uma Vespa, se não me engano, uma Vespa, esse injetor aí já tem conectores EV1, onde eu tenho bastantes e também já vou vendê-los no site, porque são iguais aos que eu uso aqui neste motor. E como são conectores assim populares, pronto, planeei usar esse injetor. Só um probleminha. O injetor não é um injetor de 125 cc, é um injetor com 300 e tal cc. Ou seja, quase tipo tanto como os injetores que eu tenho aqui no meu CA18. Só que só um, não são 4. Então, quando se usa injetores de mais capacidade do que nós necessitamos, depois pode ser um pouco mais difícil de ficar bem afinado. Mas é algo que nós vamos acabar por ver se vai dar para afinar bem com um de 300 e tal na vez de um cento e poucos. Porque até um de 110 dava, porque o injetor não é usado a 100%. Aquilo vai estar tipo a pulsar e a enviar gasolina. E para usar injetor nós vamos ter que instalar uma bomba de combustível. Porque o carburador, como é que ele funciona? Temos aqui o tanque de combustível, onde vem um tubozinho, não é? Aqui da torneira, até ao carburador, por gravidade. Enquanto no injetor devemos ter uma certa pressão
de combustível para aquilo funcionar em condições. Ainda não sei exatamente como é que eu vou instalar aquilo, porque a bomba de combustível, se não me engano, normalmente tem que ter retorno para o tanque de combustível. E o tanque de combustível não tem retorno, porque é carburador. Então ainda não sei bem. Não sei bem, então eu não comprei daquelas bombas de combustível de alta pressão. Comprei uma bomba de combustível com pouca pressão para experimentar e depois vejo. Mas então é necessária tal bomba de combustível. Primeiro estou a pensar fazer a bomba de combustível diretamente ao injetor, ok? Sem linha de retorno. Vamos ver como é que vai funcionar. Pelo menos o plano é esse. Sensores e atuadores está tudo. É claro que depois vou ter que ter também relés para a bomba de combustível, sonda lambda, centralina e por aí fora. Mas são coisitas que é necessário para fazer a instalação elétrica e de resto de componentes necessários ali para o coisa e tal, para a conversão, vocês estão a ver que não é assim preciso tantos. É uma conversão que, se for só estas peças e se forem as peças certas, não vai ser um preço assim muito elevado. Por isso eu estou assim, pá, acho que vai ser uma coisa fixe. Digam-me aí o que é que vocês acham aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar aqui um like no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que se eu conseguir vos ajudar, eu vou-vos ajudar. E se vocês são novos aqui no canal, subscrevam para não perderem aqui a série da Pit Bike e dos outros projetos, porque nós temos aqui bastantes engenhocas engraçadas. Malta, até um próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!